Muito bem, pessoal, vamos lá. Nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns fluxos de trabalho utilizando o modo de escultura do Maya. Para isso, eu vou tentar desenhar, modelar esse caracol aqui, tá? Então, vou iniciar clicando aqui na opção Polymodeling. Vou criar aqui um Polyplatonic. Aqui do lado direito eu vou clicar em Polyplatonic. Vou mudar essa opção aqui para cubo e vou aumentar aqui as subdivisões. Esse formato de esfera é muito mais interessante de trabalhar porque todas as faces são quad, ao invés de usar a esfera normal que tem essas terminações em triângulo. Agora, vou começar aqui pela cabeça dele, pode ser pela cabeça dele, então essa aqui é a cabeça dele. Vou só subir um pouco do grid e vou começar a fazer algumas extrusões enfim, então selecionei essas partes de baixo no modo Face, vou extrudar. Por enquanto eu vou fazer meio que uma blocagem do formato do corpinho da lesma aqui do caracol. Então vou girar aqui, ó. Vou fazendo a extrusão, vou achatando também. E vou, de uma maneira bem orgânica, extrudando. Agora vou trazer um cilindro. Esse cilindro será a casinha, a casquinha dele. Vou clicar aqui em Polycylinder. Vou ajustar aqui o Subdivision Caps para 0 e vou ajustar a quantidade de lados para 8. Aí eu vou girar ele, segurando o J, vou girar ele aqui 90 graus. E depois, utilizando a ferramenta Multicut, deixa eu só voltar aqui, ferramenta Multicut, eu vou resolver, vou só ligar aqui a simetria para já fazer dos dois lados. Então eu clico aqui, depois o botão direito para confirmar. Então assim nós temos o formato ali resolvido o N-gon. Vou voltar a desligar a simetria. Ainda no Multicut, vou fazer só mais alguns segmentos e pronto. Aí olhando de lado, vou deixar ela um pouquinho maior e vou posicionar a casinha bem aqui assim, ó. Depois a gente vai ajustar tamanho, essas coisas todas. Agora, vamos começar a modelar ele para ele ficar com mais carinha de caracol. Então, com ele selecionado, eu vou só adicionar Smooth. Então, ele precisa ter mais segmentos para a gente conseguir manipular. Beleza? Para começar a modelagem, então, eu vou só limpar histórico tudo dos dois modelos. Tá? E vou selecionar agora essa partezinha que é o corpinho da lesma e vamos iniciar o procedimento de escultura, tentando deixar ele mais ou menos nesse formato ali, tá? Então, para iniciar o modo escultura, eu vou clicar aqui em cima, Sculpting, e aqui eu posso escolher alguns desses brushes. Eu vou usar um brush desse aqui. Vou clicar nesse Pull a Single Vertex Along a Surface in any Edge Direction. Clicou nele. Agora, é interessante você esculpir usando a simetria. Se eu deixar aqui na simetria em X, ela não fica para o lado correto, tá vendo? Então, eu vou mudar aqui para a simetria em Z, Object Z, porque aí, ó, eu puxo aqui, ele puxa dos dois lados, tá vendo? Legal. Aqui eu estou usando o mouse, mas é muito interessante fazer a experimentação usando a mesa digitalizadora, tá? Vou dar 2 cliques aqui nessa ferramentinha. Como eu acabei de ativar, ela aparece aqui, eu vou dar 2 cliques nela. E aí aparece essa janelinha aqui, ó, essa janelinha chamada Tool Settings. Eu posso encaixar ela bem aqui, ó. Assim eu tenho o Outliner e quando eu quiser eu venho no Tool Settings para ver as configurações da ferramenta de escultura, tá? Aqui, se eu quiser ajustar o tamanho, eu posso ajustar por aqui, então ela fica bem maior agora. Deixar ela, sei lá, 3, ela ficou bem grande, vamos deixar 2. Ó, 2 ficou de um tamanho que para blocagem funciona bem, tá? Então vou começar a ajustar, a minha intenção não é fazer igualzinho a referência, mas é só para eu ter um parâmetro, tá? Então vou ir ajustando, tentando achar um formato pro nosso caracol. E observa que é só clica e movimenta
né? Eu só estou clicando realmente e movendo, definindo o formato que eu quero para ele, tá vendo? Ó? Só clique e movimenta. O meu ponto focal é essa bolinha, esse pontinho branco. O preto, o pontinho preto é o espelhamento. Então, o que eu faço de um lado, ele vai fazendo do outro, tá vendo? Aqui, ó, vou deixar mais fininho. Então, assim eu vou clicando e ajustando. Posso esticar. Tá vendo que aqui ficou bem espaçado? Se eu segurar o Shift, eu consigo reorganizar essas linhas aqui, ó. Então, o Shift é o Smooth. Então, ele vai suavizar. Lembre de sempre fazer esse procedimento com a sua simetria ligada, tá? É importante que ela esteja ligada. Muito bem, ó. Eu vou ajustando ali o formato que eu quero. Se você achar que o brush está muito grande para algumas áreas que vai fazer, você pode ir ali e reduzir, mas tem um atalho que você segura B, segura a roda do mouse e consegue para a direita e para a esquerda, enquanto segura B e quanto pressiona a roda do mouse, que é o botão do meio, você consegue controlar o tamanho. E aí você vai ter a redução ali de uma maneira um pouco mais dinâmica, tá? O ajuste do tamanho de uma maneira um pouco mais dinâmica. E vai verificando de todos os lados aí, tá bom? E havendo necessidade, Shift, clica, você reorganiza. Aqui eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente da minha referência, né? Como eu disse, é só uma referência, eu vou fazer meio que como se fosse uma carinha já para ele. Vou deixar aqui um pouquinho menor e vou já começar a trazer umas áreas pensando no formato ali pro olhinho. Vou puxar mais para cá, ó, ajustando já esses vértices ali, criando sustentações para o momento que a gente for, se for necessário aplicar Smooth, né, no número 3, que a gente está sem o número 3, eu estou no número 1, tá? Eu não estou usando o Smooth no 3, ok? Aí eu percebo a necessidade de fazer as anteninhas, né, que aqui no caso são os olhinhos dele, que está em cima, mas eu vou fazer anteninhas. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou selecionar com o modo Face, vou selecionar essas 4 faces de cima aqui, então segurei Tab, estou adicionando a seleção deles aqui, vou apertar R e vou puxar um Extrude com o Shift, só que tá vendo que ele está saindo quadrado, né, todo quadradinho? Eu quero que isso seja de uma maneira circular. Para isso acontecer, eu vou segurar o Shift e o botão direito e vou escolher a opção Circularize Components. Aí, quando eu faço isso, eu tenho agora círculos. E eu posso criar agora extrusões. Então, eu vou dar Ctrl E, vou fazer a primeira extrusão. Aí eu posso definir aqui a direção, gira, se houver a necessidade. Quero deixar ela meio para trás, assim, então eu vou fazer mais uma extrusão, vou girando, mais uma extrusão e vou girando, e mais uma extrusão. Aqui, eu quero agora começar a extrudar o formato como as anteninhas, então eu vou ampliar aqui, ó. Vou puxar e reduzindo, vou puxar e reduzindo. Então, aqui não vão ser olhinhos, vão ser anteninhas, os olhinhos dele vai estar ali. Beleza. Se eu sair desse modo aqui e for para o Object Mode, eu vou perceber que ele ficou diferente aqui, ó. No momento que eu pegar agora de novo a ferramenta de escultura e começar a aplicar alguns smooths, eu já, esse formato muda, né? Então eu vou tô só usando o smooth, Shift, clica, ele vai aplicando esse formatinho ali, ó. Tá? E aí no momento que eu aplicar smooth geral, ele vai ficar assim, ó. Tá? Muito bem, então vou voltar aqui. Legal, estamos ali com o formatinho do nosso caracol, já feito. Se quiser, podemos pegar mais um pouco aqui, ó, e com ele menorzinho, posso puxar mais aqui, ó, para fazer como se fossem as gosmas meio que mais distantes ali, tá vendo? Aí suaviza também para ela não ficar tão puxada. E havendo necessidade, a gente coloca mais subdivisões. E para colocar, vou apertar W, Shift, botão direito, Smooth, e aí ele adicionou mais subdivisões. Uma próxima etapa para essa modelagem é a retopologia, né? A necessidade da retopologia. Mas assim eu consigo deixar ele mais orgânico, puxando, deixando ela mais fluidinha aqui. Muito bem. Vou ajustar aqui agora aqui em cima. E eu quero agora partir para o ajuste daqui da casinha dele, né? Para fazer essa parte da casinha, vou deixar ela
um pouquinho menor. Vou clicar novamente aqui nesses 3 botõezinhos para frisar as transformações e vou adicionar um smooth. Posso ajustar a quantidade de subdivisões, vou colocar 2 aqui inicialmente. Se eu perceber a necessidade, eu vou colocando mais. Vou agora no modo Sculpting com a mesma ferramenta. Vou editar agora. Só observa que se eu estou com a simetria da maneira correta, estou mexendo aqui, ele está mexendo dos dois lados corretamente, ó. E eu só vou agora ajustar as proporções dessa casinha aqui, ó. Então, vou puxando e ajustando. Aqui não precisa ser tão colado na cabeça, né? O pescoço fica mais livre. Aí eu vou puxando aqui, ó. E vai editando esse formato aqui numa visão mais lateral, né? Estou editando esse formato da casinha. Olha todos os lados. E se eu quero aqui mais avantajado, né? Essa parte de cima, para ele ficar tipo como uma roda, posso subir isso aqui, ó, deixando ele mais aqui também. E aí eu vou fazendo em todas as visualizações, ó. E depois vai aplicando um smooth para ir suavizando também. Havendo necessidade, ajusta o tamanho do brush e vai puxando cada um deles. Muito bem. Aí, se eu puxar com um brush muito pequenininho, ele acaba amassando um pouco, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Legal. E para concluir, eu vou adicionar mais subdivisões. Vou colocar aqui smooth, vou colocar 2, 3 vezes mais. Ela ficou bem densa, a minha modelagem ficou bem densa. O que que eu vou fazer agora? Eu quero fazer esses detalhes aqui, ó, do caracol. Então, eu olhando ele na posição ali, eu vou pegar agora uma ferramenta de escultura com a minha geometria selecionada. Posso pegar, por exemplo, essa aqui vai me ajudar. Vou só reduzir o tamanho, deixando ela menorzinha. E vou começar aqui, ó. Olha só o que está acontecendo, ela está extremamente forte. Eu cliquei, né? Se eu afundar, ele também vai criar uma deformação muito potente. Está em 15, eu vou deixar aqui em 1 para ver. Vamos ver, ó. Ela já ficou mais suave, mas mesmo assim ainda está muito forte para a escala do meu modelo. Então eu vou, ó, eu reduzi para 0,2, ficou um pouco mais interessante, tá? Então agora vou segurar o Ctrl, porque se eu clico, ele traz para frente, tá vendo? Agora, se eu clico com o Ctrl pressionado, eu consigo produzir. Eu estou fazendo com o mouse esse formato, mas como é orgânico, né? Eu tenho a desculpa do, é orgânico, não tem problema ficar tortinho. Aí eu vou clicar com o Shift para suavizar essas marcações. Eu poderia continuar explorando essas ferramentas ali para deixar. Como a simetria está ligada, ele foi aplicando isso em todo o meu modelo. Eu posso continuar mexendo e tal, se eu quiser, mas eu tenho ela ali, ele todo trabalhadinho. Vou apertar W e sair aqui no modo para ver, ó. Muito bem. Então você vê que, apesar de eu estar com uma densidade de polígonos visualmente aqui pesada, ainda assim eu consigo notar esse anti-aliasing, esse aliasing que acontece no momento dessa deformação, né? Então, talvez seja mais interessante deixar ela mais sutil ainda, para não ficar tão marcado, deixar ele bem sutil mesmo, só para dizer que tem, né? Que eu sair daqui seria adicionar mais subdivisões e tentar deixar ela ainda mais definidinha, tá? Muito bem, eu só vou trazer agora essa região aqui da ponta dela, aqui perto mais para cá assim, ó. A aerodinâmica da casinha fica mais interessante. Ok, então basicamente essa é a ferramenta de escultura. Tem outras ferramentas aqui que vale a pena explorar, né? Não pretendo fazer aqui o olhinho dele dessa maneira, eu pretendo, na minha cabeça aqui, eu pretendo colocar uma textura e tal, mas se quiser, podemos adicionar mais bastante polígonos aqui, ó, para fazer os detalhamentos ali da boca e do olho. Então seleciono o modelo, você vê que ele fica significativamente mais pesado, muito mais pesado.
Se eu clicar agora, observa que a malha está, como ela está muito densa, qualquer deformação fica muito sensível. Então eu vou deixar bem menorzinho aqui o meu brush. Posso, por exemplo, aqui de baixo, com o Ctrl pressionado, puxar. E aí, ir dando uns toquezinhos para suavizar ali a região da boca dele. Deixar a boca dele menorzinha. Vou deixar tão aberta assim? Não. Vou reduzir. Deixar ela menorzinha. Tipo, deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Com o Ctrl pressionado. Aí, se quiser ainda com essa mesma ferramenta ali, deixa ela aqui. E ela bem mais suave. Posso adicionar um smooth aqui, acho que mais suave ainda. Aqui é só fazer uma espécie de lábio para ele aqui em cima. Aqui embaixo também. Enfim, você pode ir se divertindo aí fazendo a sua escultura. A ideia da lesma é para ficar fácil, tipo, é algo mais orgânico, fica mais fácil de desenvolver, tá bom? Vamos ver como tá aqui no Object Mode. Ok, a nossa lesma aí. Beleza, acho que tem que suavizar mais essa região. Aí, se você quiser, para concluir esse modelo e tal, e você quiser, você pode trazer aqui uma. Aí eu não faria de uma instrução fazer o olho aqui, traria uma esfera aqui, por exemplo, para fazer o olho. Então, traz uma esfera, posiciona ela ali, ajusta tamanho. Isso, como eu esculpi o olho, então, né, a cavidade ocular ali, eu vou inserir o globo ocular agora, trazendo ele assim, ó. Vou colocar ele dessa maneira, mas seria uma aula só para modelar olho, tá? Então, coloquei ele aqui. Posso agora aproveitar que eu encaixei o globo ocular, voltar no modo escultura e tentar aqui dar uma ajustada nessas proporções aqui onde vai encaixar o olho, ó, ficar mais encaixadinho. Terminado essa parte, volto e vou fazer agora a nossa cópia por outro lado ali. Beleza, temos o nosso caracol com o olhinho ali. Aí, você pode brincar colocando material. Posso criar aqui um plane, fazer um pequeno cenário aqui básico. Vou colocar um material para ele, como eu estou utilizando o V-Ray nessas aulas, eu vou vir aqui em cima, vou verificar aqui, ó, e mudar para o V-Ray. E vou fazer alguns ajustes, como por exemplo, ó, a colocação do material no personagem. Ao invés de usar o tradicional material V-Ray MTL, eu vou usar esse aqui, ó, V-Ray Fast. Quando eu coloco esse V-Ray Fast, ele tem alguns presets aqui, eu vou escolher esse Skin Pink para ele. Ele vai ficar assim, ó. O olhinho, a gente pode aplicar um outro material para ele. Vou deixar aqui assim, vai ser esse branco, vou só colocar ele bem reflexivo. A gente pode vou selecionar os dois juntos, vou combinar. Vou selecionar as faces daqui. Como eu copiei esse olho, não vai funcionar a simetria da forma como a gente quer, né? Então, vou fazer assim mesmo, um de cada vez. Shift maior, vou deixar ele grandão assim, vou aplicar um segundo material nele. Como essa parte está selecionada, a aplicação do segundo material, ela é aplicada diretamente no na área selecionada, tá vendo? Ficou assim, ó. Agora, na casquinha, vou colocar outro material do V-Ray MTL. Vou procurar aqui um preset, talvez um preset, pode até ser o Fast também, sabe? Em vez de usar o material normal, vou vir aqui de novo pegar o Fast também, V-Ray Fast. O que acontece? Esse Fast, SSS, é de Subsurface Scattering. Significa que ele tem um cálculo diferente para refração. É um cálculo mais voltado para a pele humana, para a pele de criaturas e tal.
vai ver que vai ficar bem legal. Vou colocar aqui para concluir um cubo. Então, o cubo ele tá assim. Vou adicionar aqui um smooth. Alguns smooths assim. Ok. Vou deixar ele mais largo, mais esticado. Essa será a gosma dele. Para deixar ele bem gosmento. Vou colocar aqui smooth e vou no modo escultura, como é o objetivo. Vou deixar isso mais orgânico. Então, passando aqui esse rastro dele, ficando mais orgânico aqui. Ó. Deixar ele mais para baixo. Naturalmente, esse chão tem que esticar um pouquinho. Desligar esse grid. Beleza. Aqui. Aí, galerinha. Esse aqui eu vou aplicar um material de vidro. Vou aplicar o material do V-Ray normal. E eu venho no Presets, pegar o Glass. Só que eu não quero só o material de vidro. Eu quero vir aqui embaixo em translucência, em Fog Color. Posso achar um tom de, sei lá, um meio amarelo, sei lá. Acho que talvez fique interessante. Meio amarelo, meio laranja. No momento do render, ele sai com essa gosma meio laranjada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora uma imagem HDRI e tal. Então, eu só vou salvar ele agora. Então, para colocar a imagem HDRI, eu vou vir aqui em V-Ray, vou pegar aqui o DOM Light, vou ligar o Use DOM Text e vou clicar para carregar uma imagem HDRI. Vou pegar essa panorama que a gente já tinha usado. Você vê que aqui já dá para perceber um pouquinho do efeito, né? E vou ligar aqui a máscara de visualização de como vai ficar. Deixar ele bem de lado assim. Vou criar uma câmera com essa visualização com Ctrl+Shift+C. Deixa eu ver se criou. Perspectiva número 1. É a câmera que eu quero que renderiza. Entretanto, eu vou colocar já aqui duas visualizações. Essa será a câmera. E essa eu quero a perspectiva normal. Essa aqui eu posso desligar isso aqui. Ó. Deixa eu deixar isso aqui mais para o lado. E aí eu vou criar uma luz. Mas eu já não vou usar HDRI, sim, só que eu quero essa luz aqui, ó, do lado, bem forte, mirando para o caracol. Porque como eu coloquei o Subsurface Scattering, vai ser mais fácil de perceber o que está acontecendo se eu direcionar uma luz para ele, para poder mostrar o efeito do Subsurface Scattering. Só que se eu deixar essa luz assim do jeito que ela tá, ela vai aparecer, então eu vou vir em Options, deixar Invisible. Agora, vou tentar um render. Então, save aqui, vou tentar um render. Vamos ver. Acho que eu vou colocar ele um pouquinho a coisa de perspectiva aqui, ó. Para a gente conseguir perceber a outra anteninha. Aí, observa que com o efeito do Subsurface Scattering, eu consigo notar aqui, ó, essa transparência no modelo, que fica bem orgânico, tá vendo? Coloquei aqui outro material de Subsurface Scattering na casquinha, mas talvez valeria a pena deixar uma coisa um pouco mais porcelana, talvez, sei lá. Poderia mudar aqui, deixar uma coisa mais plástico. É que eu quis deixar esse efeito meio transparência também e tal, mas eu vou colocar aqui, a gente pode ir de outra forma. Eu vou colocar aqui um efeito de plástico. Vou deixar ele com plástico meio marronzinho, como estava antes. E eu vou deixar ele levemente, uma refração leve aqui assim, sabe? Ó, uma leve refraçãozinha pra gente ver se ela aparece. Vou renderizar de novo, vamos ver o que acontece. Eu mudei esse material, ele fica mais brilhoso agora. Acho que o outro estava melhor, hein? Bom, enfim, vou deixar o outro. Gostei mais do outro. Ok, e vamos ver. O outro estava melhor mesmo. Fica mais orgânico, né? Não tão brilhoso e tal. Muito bem, muito bem. Acho que ainda não tá. Deixa eu ver se ele pegou o material existente. É esse aqui, ó.
Acho que agora ele tá certo. Agora que tá o correto. É isso aqui, ó. Muito bem, muito bem. Olha a gosminha. Legal, né? Eu posso também girar o meu HDRI se eu quiser. Eu posso selecionar o HDRI. Aí, para girar o HDRI, eu recomendo vir aqui, ó. Renderer, V-Ray PR. Ele vai carregar aqui o V-Ray. E eu tenho meio que uma tela de render mesmo aqui. Eu consigo ir girando tudo. Ele fica um renderizador em tempo real mesmo. É um real-time renderer. E o lance é, como eu estou selecionado o V-Ray Light Dome, se eu vier aqui nesse V-Ray Place Environment Text 1 e girar aqui, ó, puxando, eu consigo mudar a direção da minha luz do dia, né? Tem aquela luz forte que está vindo do lado de lá, mas eu tenho essa luz do dia aqui. Então, imagina que a luz está vindo de lá agora, ó, e aqui ficou escuro, né? Ele está contra a luz. Aí eu consigo ir girando isso até ele ficar interessante, tá vendo? Eu vejo o que eu quero mostrar mais, né? Então assim a luz está para trás, eu tenho a refraçãozinha ali, dá para perceber o subsurface scattering acontecendo. Muito bom. Talvez a gosminha dele, que mereça um pouco mais de atenção. Eu vou só... pode deixar, acho que não tem problema. Vou vir no Sculpting. Acho que aqui vai ser necessário tirar desse modo para eu conseguir manipular melhor aqui, ó. Ok, vamos ao render novamente. Só que agora eu dei muito zoom. O render vai sair estouradão aqui. Mas ok. Bom, essa é a aula. O objetivo era mostrar as ferramentas de escultura, né? Algumas ferramentas de escultura. A gente não explorou tantas. Mostrei as principais, mas já dá para ter uma noção que dá para ser feito. O Maya, ele não é um software para fazer modelagem de escultura, né? Com tanta densidade de polígonos. Na minha opinião, ele é um software poligonal e resolve bem assim. Se eu quero entrar com high poly para ter esses detalhamentos bem, né, de poros, de rugas e afins, aí é melhor ir para outro software. Beleza? Muito bem.